Bem-vindas e bem-vindos a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potential, e sou a host no episódio de hoje. Como vocês já sabem, aqui a gente conversa sobre o que de fato importa no mundo do trabalho, além de cargos, dos processos e dos PowerPoint. E hoje a conversa é sobre um tema urgente e delicado. No setor da saúde, o cuidado está no centro do propósito, certo? Mas como garantir que esse cuidado também seja dentro da empresa? Como equilibrar transformação, bem-estar em um ambiente tão desafiador? E para essa conversa, pessoal, eu tenho uma super convidada, a Renata Guzmán, a diretora executiva de Capital Humano do Grupo Amil, alguém que vive na prática o dilema de liderar times que precisam cuidar mesmo que estão, quando eles estão no limite. Então, lembrando para vocês, além disso, o episódio de hoje é produzido pela Fluency Pies, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, e pela Decoding Potential, um hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. Como eu comentei, pessoal, eu não posso falar deste tema sem uma super convidada. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela tem uma trajetória, pessoal, de mais de 20 anos dentro de RH em diferentes sectores. Nos últimos anos, sempre no setor da saúde, e hoje ocupa uma posição de liderança que, de alguma forma, impacta milhares de pessoas, num grupo que impacta milhares de pessoas. Além de nos contar sobre a tua história, que eu sempre gosto de saber esse olhar desde o ponto de vista de vocês, o que tua história te ensinou sobre o verdadeiro significado de cuidar de quem cuida? Eu acho que tu tem muito para conseguir trazer hoje aqui para as pessoas que nos estão escutando, mas primeiro eu quero saber a tua história. Conta para nós. Vamos lá. Primeiro, Karen, super obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa história, né? Eu sou a Renata Guzmán, costumo dizer, eu sou esposa do Caio, mãe do Léo, do Rafa e do Felipe. Eu sou psicóloga de formação e lá atrás, né, a escolha da profissão já foi um grande dilema para mim. Eu sou filha de médicos e havia uma certa pressão, naturalmente, para que eu seguisse o mesmo caminho. Uma certa pressão foi ótima. Uma certa pressão. E eu quero ver meus pais ouvindo isso, né? Mas é verdade. E naquele momento da escolha da profissão, o que eu queria muito era trabalhar com algo que gerasse ou possibilitasse transformação e desenvolvimento das pessoas. Você começou falando sobre isso, né? E quando eu escolhi, então, a psicologia, que eu entendi que esse era um caminho que eu poderia apoiar nesses dois sentidos, eu comecei fazendo um estágio na área clínica. E aí, na área clínica, naturalmente, né, você consegue ajudar as pessoas a entender o que são as questões pelas quais elas estão passando e como é que elas transpassam esses desafios. E depois eu fui conhecer o mundo organizacional. E aí eu descobri um mar de possibilidades, eu entendi. A gente falava um pouco, né, sobre o que nos move, né, e eu entendi que trabalhar com transformação era algo, para mim, que me chamava muito a atenção. E trabalhar no mundo corporativo, eu poderia gerar uma transformação muito maior, porque a transformação dos negócios acontece através de quem? Das pessoas. Então, daí foi um pouco por onde eu segui o caminho, e aí desde que eu entrei no mundo corporativo não saí mais. E como você comentou, já são mais de 20 anos de história e de trajetória. Imagino que passaram rápido. Passaram. Eu vou dizer que quando eu olho para trás e falo, nossa, já tem mais de 20 anos, 20 anos, imagina. É muita coisa, né? Muita coisa. Quanta história deve ter detrás? Muita. E já há mais de 8 anos aí na área da saúde. Então, sei lá. Que é a gente brinca que é uma cachaçinha, né? Quando você entra no mundo da saúde, até pela conexão com o propósito, né? Como você falou. Hoje eu trabalho numa empresa em que a missão da empresa é cuidar. Então, é algo que é muito prazeroso, né? Você entender que o seu trabalho está muito relacionado ao cuidar de pessoas, de novo, com o meu propósito, que é ajudar nesse processo de transformação e desenvolvimento de pessoas. Então, está tudo muito conectado. Muito legal, muito legal. E o que te ensinou até agora, assim, em um minuto, trabalhar no setor da saúde sobre o significado de cuidar de pessoas, tipo, cuidar de quem cuida de pessoas. O que isso te ensinou até agora? Acho que o principal, Karen, é que a gente precisa colocar as pessoas no centro de tudo.
Acho que no mundo corporativo, de um modo geral, a gente fala muito de entrega de resultados, o que a gente vai entregar, quais são as metas da empresa. E em alguns momentos a gente esquece um pouco de que quem entrega aqueles resultados são as pessoas. Então, para mim, o cuidar de pessoas está muito conectado com isso. Como que eu olho para aqueles colaboradores e entendo que por trás do colaborador existe uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tem os seus desafios, as suas questões na sua vida pessoal. Como que a gente acolhe essa história desse colaborador no dia a dia, no trabalho também. Então, não dá para eu dissociar, né, a pessoa, o indivíduo e o colaborador. Então, para mim, o cuidar de quem cuida é como que eu olho para esse colaborador, entendendo que ele tem uma história, respeitando essa história dele, acolhendo esse colaborador, fazendo com que, de fato, ele se sinta parte da organização, né? Eu acho que, principalmente na área da saúde, quando você está falando do cuidado, e do cuidado com pacientes, do cuidado com o cliente, a gente acaba chamando de vários nomes dependendo da ótica, né? Eu não tenho como querer cuidar dessas pessoas sem cuidar de quem está cuidando. Como que eu vou, né, querer exigir que um colaborador meu cuide com respeito, com cuidado de um paciente se ele também não é respeitado? Com certeza. Eu gosto de contar histórias, sabe? E a gente já viu que a gente vai conversar bastante aqui. Né? A gente estava já, se nos deixam falando aqui, a gente fica horas falando mesmo. Mas eu queria contar uma história que eu acho que é interessante, Karen, quando a gente fala, né, desse colaborador da área da saúde. Muitas vezes, esse colaborador que está lá na ponta, ele passa por algumas questões, por alguns desafios com os pacientes que a gente não imagina. Né? E que geralmente o colaborador que trabalha em um setor corporativo, tipo financeiro, tipo de outros ramos, não passa. Não passa, ele está mais protegido, né? A gente já vivenciou algumas situações, por exemplo, em que um paciente falou, eu não quero ser atendido por esse gay, eu não quero ser atendido por essa pessoa preta. E como é que a gente, né, enquanto organização, apoia esse colaborador e diz, eu não aceito isso. Eu, organização, vou dizer para esse paciente de que sim, aquele meu colaborador, aquela minha colaboradora vai atender, porque aquela pessoa está preparada para isso. Então, isso fala muito do respeito. De novo, como eu vou querer que o meu colaborador respeite um paciente se ele não for respeitado? Com certeza, com certeza. Eu fiquei curiosa. Geralmente, a gente já tive aqui vários convidados de setores que, geralmente, a gente tinha um conhecimento, mas como é uma estrutura de uma equipe de RH dentro da saúde, dentro de um grupo como esse? Como é uma estrutura? Me fala um pouquinho da tua equipe, eu fiquei curiosa, na verdade. Eu diria que é uma equipe como de qualquer outra empresa, cara. Tá, então, a gente beleza. tem a estrutura, vamos dizer assim, de operações de RH, e aí você tem todo o time que olha folha de pagamento, olha saúde, segurança, meio ambiente. Perfeito. Relações sindicais, enfim, toda a área de operações de RH. Você tem a área que cuida dos BPs, então a gente tem os business partners de RH para as áreas de negócio. Então, eu acabo tendo BPs que atendem a área corporativa e eu também tenho BPs lá dentro do hospital. Legal. Nossa, que interessante deve ser uma business partner dentro do muito interessante, Nossa, muito interessante, de verdade. Acho que adiantaria ter um papo aqui com ele. Nossa, gente, e tem muita história. E para além disso, a gente tem as outras áreas que a gente também chama de expertise. Então, de novo, como todas as empresas, área de seleção, gestão. Achei que tinha algo mais diferente. Assim. Não. Entendi. Não. Entendi. Não, beleza. Bom, então, no discurso institucional, geralmente, quando a gente pensa no setor da saúde, o cuidar de pessoas é quase que um mantra. Sim. Certo? Então, cuidar de pessoas. Porque, na prática, diretamente, esse é o business de vocês, certo? Certo. Mas, quando esse cuidado não chega ao colaborador interno, o que vocês fazem para garantir que justamente esse cuidado chegue? No dia a dia, conta um pouco para nós. Como é esse backstage? Nesse sentido. Acho que a primeira coisa tudo está conectado, Karen. Eu costumo falar com o propósito, a missão da organização. Quando eu falo especificamente do Grupo Amil, eu estou falando a nossa missão é cuidar. Então, eu preciso garantir que isso, de fato, aconteça na organização. Então, a gente fez todo um trabalho de, tá bom, essa é a minha missão, quais são os meus valores, quais são os comportamentos que, de fato, vão guiar as atitudes, né, o dia a dia dos colaboradores. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Quando isso não acontece, isso tem que acontecer. E aí eu acho que a primeira coisa é como é que eu preparo essa liderança
para que, de fato, a liderança garanta que tudo que a gente está falando desse cuidado com quem cuida vá acontecer no dia a dia, né? Não tem como ser diferente. Então, você tem, né, uma série de questões. Então, eu preparo a liderança, eu tenho programas de desenvolvimento para liderança, a gente faz algumas webinars com todos os colaboradores falando da nossa missão, dos nossos valores, do que é importante. A gente fala sobre esse cuidar não só com quem está lá internado, os nossos clientes, nossos pacientes, mas também como é que a gente cuida dos nossos colaboradores. Então, isso está intrínseco no dia a dia. E aí a gente tem algumas práticas também, Karen, que garantem que isso aconteça. Por rotinas. Por rotinas. Então, eu falei de ações de desenvolvimento, eu falei de webinars, eu falei de comunicação. Comunicação é algo extremamente importante, porque é, de novo, o que dá a diretriz e diz o que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável. A gente tem programas de apoio ao colaborador. Então, a gente chama PAC, né, o Programa de Apoio ao Colaborador. Então, a gente dá todo um suporte jurídico, financeiro, psicológico para esse colaborador, entendendo momentos diversos. E acho que é entender o momento da organização. A gente passou, né, na área da saúde, acho que todo mundo sabe disso, 2020 foi um ano super difícil com pandemia. Eu já tinha algumas perguntas. Pois é, e naquele momento a gente se viu em várias situações de como eu cuidava de fato daqueles colaboradores. E a gente criou ritos e espaços para cuidar daquele colaborador. Então, isso tem que acontecer no dia a dia. A empresa traz isso. Se isso não acontece, isso não vai acontecer de acordo com a prática de algum líder, por exemplo. E aí a gente vem com todo o processo, de novo, né, de capacitação, de preparação dessa liderança, para que ele faça com que isso aconteça no dia a dia. A gente precisa garantir que o colaborador, de fato, se sinta acolhido, respeitado e cuidado. Legal. A gente, nos outros episódios, a gente falou muito do papel da liderança em como a chave que era ele para conseguir criar ambientes de segurança psicológica. Isso. Eu imagino que um ambiente como no setor da saúde é muito importante, porque eu acho que não é só serviço para o cliente, mas também dentro dos mesmos colaboradores. Como que você enxerga isso, o papel da liderança dentro dessa construção de ambientes de segurança psicológica? Em um setor como o de vocês, que acho que deve ter um trabalho muito de mentalidade, um trabalho muito, obviamente, também de ter requisitos também legais que vocês precisam cumprir, além de, obviamente, o cuidado das pessoas. Karen, para mim a liderança é essencial, é crucial, né? Quando eu penso numa organização, a liderança é quem vai ajudar na prática a construir a cultura da organização, né? Uhum. Então eu costumo dizer que ela é o espelho, né? Então todos olham para aquela liderança para saber como eles têm que agir ou não. Então é papel da liderança, de fato, construir esse ambiente psicologicamente seguro que você colocou, né? Na minha opinião, é no momento em que eu tenho esse ambiente em que as pessoas conseguem ser elas mesmas, é que de fato a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas se sintam engajadas. E para mim, engajamento está totalmente conectado com entrega de resultado e performance. Por isso que lá atrás, quando você me perguntou a primeira pergunta, né, e eu falei para você, eu acho que a gente, quando olha para a organização, a gente precisa colocar as pessoas em primeiro lugar, que são elas que entregam o resultado. Se essas pessoas estão conectadas com a organização, estão engajadas, é ali que a gente vai fazer as coisas acontecerem. E na área da saúde, esse ambiente psicologicamente seguro, ele é essencial. Por quê? Porque eu estou lidando com vidas humanas. Se eu não tenho se eu preciso tomar parte do meu tempo para tentar fazer a leitura e ainda ter que lidar com esse ambiente tóxico, imagina em que momento que eu vou olhar com cuidado para cuidar a vida da pessoa. E imagina se eu não tiver segurança de que eu posso falar o que eu penso, que eu posso falar o que aconteceu. Eu estava numa reunião essa semana falando sobre um tema que chama cultura justa. Como é que, de fato, a gente olha para todas as situações que acontecem dentro da organização, e aí são todas mesmo, todos os tipos de situação, seja lá porque um colaborador não chegou para trabalhar, e aí eu preciso, né, aplicar, por exemplo, alguma advertência, quando acontece o que a gente chama de algum evento adverso, porque isso por vezes acontece, de novo, a gente está falando de cuidar de vidas humanas, mas a gente está falando de
São pessoas humanas que lidam com isso. Então, alguma coisa pode acontecer. Se eu não tiver um ambiente psicologicamente seguro, aquelas pessoas não vão me dizer exatamente o que aconteceu. E, por vezes, um evento adverso pode acontecer por conta de uma falha num processo. Mas, de novo, se a pessoa não se sente segura para falar o que aconteceu, eu não vou conseguir nunca nem corrigir na raiz, por exemplo, um processo que eu precisaria melhorar. Entendi. Então, esse ambiente psicologicamente seguro, na minha opinião, ele é essencial. E, de novo, essencial para o que a gente tanto está falando aqui, que é do cuidar de quem cuida. Isso faz parte do cuidar de quem cuida. Eu quero que você confirme para mim, mas tenho a sensação de que o maior desafio teu não é técnico. O maior desafio teu é lidar com o esgotamento emocional de tudo o que acontece no dia a dia. Sem dúvida. Essa interação entre um paciente, porque não, acho que é até errado a gente falar cliente. Acho que é um paciente que infelizmente terminou em óbito. A gente sabe que tem algumas doenças que são degenerativas, então é um acompanhamento. Eu acho que o maior desafio é gerenciar esgotamento emocional. Imagino que, obviamente, na pandemia também era tem uma questão mais física, integridade física, obviamente, mas também esgotamento emocional, acho que é o mais difícil, assim. Mas como trabalhas esse esgotamento emocional? Acho que esse é um desafio muito grande na saúde, sem dúvida nenhuma, mas na minha opinião hoje o mundo que a gente vive, né, é muito difícil você encontrar alguém que, principalmente no mundo corporativo, não tenha passado por algum momento de esgotamento mental, né? É muito difícil. Olha as pesquisas, isso tem acontecido de forma muito eu acho que mental todos, mas emocional, eu acho que depende do sector, é maior ou menor. É maior ou menor, sim, sem dúvida. Porque daí entram, de novo, né? Eu tô falando de questões humanas, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu costumo dizer, Karen, que existe aquela máxima, né? De quando você tá no avião, que é coloque a máscara primeiro em você para depois você ajudar os outros. Muito legal essa. Então, não tem como, né? Você tá lidando com pessoas. Então, se a gente não cuidar da gente mesmo, como é que eu vou cuidar do outro? A gente tem todo um trabalho, você falou da pandemia, né? Durante a pandemia, a gente passou por muitas situações, desde perda de colegas, né? Que também vieram a falecer por conta da Covid, como você lidar com outras situações, perdas de outros pacientes, ou o medo e a insegurança. Você ia trabalhar. Então, como é que eu vou? E tem um lado muito bonito, na minha opinião, na área da saúde. Quem trabalha, de fato, na área assistencial, quer estar no front. Eu vivi situações, por exemplo, de gestantes que atuavam no pronto-socorro e que, por uma questão de legislação, a gente tinha que afastar essas pessoas do front para que a gente protegesse, de fato, essas pessoas, e que elas diziam, mas eu quero estar lá. Eu quero atuar, eu quero trabalhar, eu quero atender, eu quero ajudar. E o senso de querer ajudar o outro, sabe? De cuidar do outro, isso é algo muito intenso. E daí entrava o outro lado, né? Ao mesmo tempo, eles tinham medo de como eles voltavam para casa, correndo o risco também de levar, por exemplo, a Covid para a família deles. E aí, de fato, né, todo o olhar da organização de como é que a gente apoiava isso, em todos os sentidos. E aí eu estou falando de, em algumas situações, né, a gente chegou a alugar hotel para poder colocar essas pessoas em hotel, como é que a gente dava o apoio psicológico, né, para trabalhar todas essas questões emocionais de quando perdiam pacientes. Quando perdiam pacientes. Então, a gente tinha estrutura de psicólogos que iam lá, em loco, nas nossas unidades, para ter rodas de conversa com os nossos colaboradores, para trabalhar com isso, trabalhar com essa insegurança, com todos os aspectos emocionais, né, do medo, da perda, de tudo. Então, isso é algo que a gente vivenciou e continua vivenciando, né? Isso hoje ainda é uma realidade. Essa semana eu estava em um dos nossos hospitais em que aconteceu um evento adverso. E aí, quando você olha as pessoas que acabaram se envolvendo naquele evento adverso, isso traz um peso emocional muito grande, que se você não fizer um trabalho naquele momento, isso vai repercutir para o dia a dia dessa pessoa em várias outras situações que ela pode passar novamente. Então, mas de novo, né, cuida primeiro de você para depois você ajudar. Eu acho que você deve ser o front. Então, você fez isso. Adorei mesmo. Acho que é a melhor forma de explicar isso. Como vocês se recuperaram? Eu acho que
A gente já falou muito sobre como afetou a pandemia em muitos sectores, mas talvez a gente não aprofundou em como o setor da saúde, que foi um dos mais afetados, já seja do dia a dia, de estar no front, enfim. Como foi esse processo até hoje, 2025? Como vocês conseguiram lidar com esse momento crítico, depois se recuperar a nível de gestão de pessoas? Assim, fiquei curiosa. Acho que em termos de gestão de pessoas, Karen, eu vou te dizer que acho que não tem grandes mudanças, porque, lógico, né, na pandemia era algo totalmente novo, você não tinha muitas respostas, né, do que fazer, tanto que protocolos mudaram ao longo do tempo. Mas, de fato, você tinha ali a liderança muito presente, né? E eu volto ao ponto do propósito. As pessoas estão ali pelo propósito real, oficial, sabe? Então, elas estão ali porque elas querem cuidar dos outros, elas querem oferecer o melhor serviço de saúde, de fato, para aquelas pessoas que precisam. Então, em termos de gestão, e aí eu vou dizer principalmente para a liderança, é lógico, né? Como é que você lida com toda a insegurança, mas acho que a gente passou por isso, funcionou, e acho que alguns aprendizados seguem, não só em termos de gestão de pessoas, mas de negócio mesmo, né? Então, como que a gente melhor se prepara financeiramente? A gente passou por algumas situações desafiadoras, né? Porque na época da pandemia, principalmente medicações, máscara, luva, a gente viu a dificuldade que era para a gente comprar, né? Até como pessoa física, que dirá dentro das organizações. Todo mundo precisava. Álcool, lembra? Quantas empresas, inclusive, redesenharam os seus processos de produção para produzir álcool para a população, porque a gente entendia que aquilo ali era algo que fazia sentido. Então, inovação, acho que inovação é um outro tema que a gente aprendeu muito também com liderança, né? Como é que a gente trabalha com isso? Telemedicina, a gente até então tinha uma certa dificuldade, até por questões legislativas, de conseguir fazer com que a gente utilizasse mais a telemedicina, mas naquele momento era uma das ferramentas que a gente tinha para poder prestar um serviço de saúde, visto que a grande máxima era ficar em casa, né? Eu acho que vocês viraram um setor mais tech. Eu acho que a gente virou um setor um pouco mais tech, sim, sem dúvida nenhuma. Já tem muito, né? Quando você pensa na medicina em si, então robótica, medicina robótica, cirurgia por robô, isso já existe, já estava lá. Legal. Mas como é que a gente usa também a tecnologia para outros temas, né? Então, acho que a questão científica sempre foi algo muito intrínseco e importante, mas eu acho que uma das coisas que a gente também evoluiu ao longo do tempo foi, por exemplo, como usar de fato esses dados para melhor tomar decisão. Então, como é que eu olho para tudo isso? Então, isso também vem de inovação, tecnologia e etc. Entendi. Acho que sim, a gente ficou um pouquinho mais tech. Podemos dizer mais tech, né? Ficar mais tech. Muito bom, muito bom. E existe alguma prática, assim, que você acompanha nas reuniões de teus times ou com teus líderes da organização para saber de perto se o cuidado interno está acontecendo? Que métricas assim você acompanha? Imagino, sei lá, ausenteísmo, não sei. O absenteísmo a gente acompanha sim, e esse é sempre um grande desafio. Mas acho que tem alguns outros também que falam do cuidado, né? Mais do seu cuidado tá ali. Porque às vezes o absenteísmo pode vir também de algo mais externo, né? Então, a gente acompanha a pesquisa de experiência do colaborador. Na pesquisa de experiência, a gente traz algumas perguntas, né? Não só sobre burnout, então como aquele colaborador está se sentindo, como que a organização permite que a gente tenha esse ambiente psicologicamente saudável que você trouxe. A gente tem também alguns outros indicadores, e isso é legal de contar, Karen. Hoje em dia, a gente fala muito da NR1. Né? E tá todo mundo muito virou moda agora. Virou moda, como é que a gente vai fazer? Porque vão monitorar. E a gente já desde 2020, a gente vem fazendo um trabalho muito interessante com a medicina do trabalho em monitorar de fato como está o nível de saúde mental e de burnout dos nossos colaboradores. Como que a gente faz isso? Então, dentro dos exames periódicos dos colaboradores, é papel do médico do trabalho também aplicar um questionário nos nossos colaboradores, onde eles de fato podem dizer como é que eles estão se sentindo. E aí, com base nisso aqui, a gente consegue também direcionar algumas ações mais específicas. Então, a gente acompanha, assim, tem alguns caminhos. Absenteísmo é um deles, pesquisa de experiência, esses nossos formulários de saúde mental. Legal. Muito bom, muito bom. E existiu, assim, tipo, alguma prática, você como líder
dentro da gestão de pessoas, existe alguma prática que você tentou implementar que tive muita resistência? Que você acha, eu preciso, mas assim, eu sei que vai ser não vai ser uma prática que todo mundo vai amar. Então, eu vou te falar de uma que a gente implementou e que ela não é muito querida pelos colaboradores. Eu imagino, você deve ter várias ali. Mas acho que assim, a gente passou por uma história, né? A organização, então vou voltar um pouquinho na história da Mil, né? A Mil foi fundada em 1978 pelo Edson Bueno. Depois, quando foi 2012, ela foi vendida para o maior grupo de saúde americano, que é o United Health Group. E agora, em 2024, fevereiro de 2024, a gente foi adquirido por uma pessoa física, né? Então, a gente voltou a ser uma empresa 100% brasileira, empresa de dono. E quando a gente faz esse movimento, a gente traz algumas mudanças também no modelo de gestão, né? E uma das decisões da organização foi a gente retornar para o escritório. Então, 100%. Hoje, 100%. Aonde a gente não tem 100% implementado é porque a gente ainda não conseguiu ter uma estrutura física para comportar todos os nossos colaboradores. Por quê? Porque na época da pandemia a gente fez um movimento, de fato, né, de vai todo mundo para casa, então a gente entregou alguns escritórios, então hoje não necessariamente eu consigo comportar todos os colaboradores. Então a gente fez esse movimento, e a gente fez esse movimento com um olhar de que seria importante, principalmente para a nova gestão da organização, para conhecer essas pessoas, né? Porque quando você está muito distante, às vezes é difícil você saber quem são, o que estão fazendo, etc. Então, a gente tomou essa decisão. Não foi fácil. A gente perdeu alguns talentos no meio do caminho, sem dúvida nenhuma. Mas eu te diria até que eu acho que esse turnover foi um pouco menor do que eu esperaria que ele fosse. Entendi. Então, não foi uma prática muito popular. Acho que a gente implementou. Legal. Não, e também a gente vê que no mercado tem muitas... O mercado tem retornado Tem muitas empresas que estão retornando aos poucos por diferentes razões. Eu acho que não dá para generalizar, porque todo mundo está entregando, mas é interessante. Então, mas para vocês foi muito mais movido por sinergia interna das equipes? Ou qual foi a principal motivação? Também, acho muito de sinergia, mas é até para que, de novo, esses novos controladores, né, da organização, eles conhecessem as pessoas, e foi algo bastante genuíno, sabe? De volta, eu preciso saber quem vocês são, eu preciso circular e conhecer e saber quem é cada um de vocês. Então, a ideia inicial, de fato, foi essa. E a forma como a gente comunicou isso, eu acho que também foi algo importante, né? Às vezes a gente vai tomar algumas decisões que não são muito populares, mas a gente precisa explicar para o colaborador o porquê que a gente está tomando a decisão e dizer, olha, de fato aqui a gente precisa fazer algo. Acho que a gente tem um ponto importante, Karen, acho que como área de pessoas, a gente tem uma conexão muito próxima, de fato, com o negócio. Então, todas as vezes que a gente propõe algo, a gente está propondo algo que está conectado com o negócio. A gente entende que, de fato, tem um objetivo de negócio por trás. Está sempre muito amarrado, né, essas propostas com as lideranças. Então, eu te diria que é difícil, assim, eu conseguir levantar ideias que a gente tentou levar e que tenham sido bastante resistidas, sabe? Porque tudo que a gente levou tinha uma conexão. De novo, essa foi algo que foi desafiador, mas que está funcionando também. Eu acho que quando falta propósito é quando as coisas têm mais resistência. Sem dúvida. Qualquer tipo de... quando você está fazendo sem um propósito, sem um objetivo, as pessoas não entendem, deixa de comprar a ideia, né? Deixa de querer fazer. Legal, legal. Eu tenho um bloco dentro do nosso papo que eu adoro. Se chama RH sem PowerPoint, né? Você sabe que quando você me fez o convite, isso me gerou um frio na barriga, tamanho do mundo, que eu falei, gente, o que vai aparecer nessas perguntas dela? Como é que eu vou lidar com isso? Aquela coisa do pensa rápido. Às vezes eu me sinto assim no programa. É um dos blocos, mas eu vou te falar que talvez é um dos blocos que mais... obviamente, nossos papos são super produtivos, mas acho que é um dos blocos que mais tocam. Tanto para vocês como convidados, ao nosso público, a gente está vendo que está tendo
muito acolhida essa parte, então eu acho que vai ser muito legal escutar também tua experiência por parte disso. Tá, estamos prontos? Ela já está preparada. Vamos, né? Não tem muito jeito, vamos. Está preparada já, não preciso nem explicar, porque ela já está super Já tô preparada. aqui, assim, preparada, falando o que vem pela frente. Se prepare. Bom, vim preparada psicologicamente para esse momento, viu? então, beleza. Para as pessoas que não estão escutando pela primeira vez, então a ideia deste bloco é que sejam respostas rápidas e sinceras, tá? Geralmente tem um apelo um pouco mais pessoal para o nosso convidado, porque, de novo, a gente está falando dos dilemas do mundo corporativo sem enrolação, e aqui o mais importante é a pessoa que está aqui conosco, que está com um monte de experiências, que traz uma mala de muitas coisas legais para nos ensinar hoje, então a ideia é isso. Fechou? Bora lá. Então, nesses 20 anos, qual foi o maior erro que você cometeu tentando proteger demais um time? Pensa em todos os teus times. Tu já passaste por muitos sectores, né? Mas qual foi o maior erro que você já cometeu? Tentando proteger time que, no final, para você avaliou como um erro. Eu costumo dizer, Karen, que a gente se envolve, né, emocionalmente com os times e a gente, de fato, tenta proteger, né? Eu brinco que são os meus pintos que eu boto embaixo da asa, assim. Acho que talvez em algum momento, né, mais para trás, foi o tentar evitar transmitir para o time determinadas pressões. E aí eu não estou falando de pegar a pressão do jeito que ela vem e passar para o time. Mas quando você filtra muito isso, você acaba gerando um risco de desconectar as pessoas, sabe? De fazer com que elas não compreendam exatamente a realidade onde elas estão inseridas. Então, isso foi algo que eu te diria que eu mudei na minha gestão. Como é que eu transmito, de fato, o que está acontecendo, a pressão do que está vindo, mas sem colocar uma pressão adicional, uma carga adicional, mas traduzir o que está acontecendo, eu acho que isso é essencial. Acho que é chave. Eu tinha até me esquecido disso, mas eu lembro, quando estava no mundo corporativo, que esse era um dos meus maiores desafios. Mas também, empreendendo também não é muito diferente. Como você consegue gerenciar essa pressão que vem... Neste caso não é de um líder, CEO, porque contigo é dos líderes executivos, mas como você consegue não passar isso para o time, para que esteja psicologicamente seguro. Seguros, exatamente. Por mais que o mundo esteja caindo lá atrás. Exatamente. Legal. O que o sector da saúde, em 2 palavras, aprendeu na pandemia? Cuidar de quem cuida. Muito bom. Não tinha como, né? Várias histórias que eu te contei aqui. A gente passou por muita coisa, muita coisa. E se não fossem aquelas pessoas que de fato estavam ali no front, a gente não teria conseguido entregar, Karen, a gente não teria conseguido cuidar de milhares de pessoas que a gente cuidou. Então, assim, o cuidar dessas pessoas para que elas estivessem lá, conseguissem dar conta do desafio, foi essencial. Com certeza. Você pediu 2 palavras, eu já falei várias. Fique tranquila. Não consigo não falar. Tranquila, faz parte. Acho que uma coisa nos leva a outras e é justamente o que isso conecta, né? Eu acredito muito que as pessoas se conectam. Sim. De pessoas. E eu acho que quando a gente começa a escutar essas histórias de vocês, acho que as histórias é uma das histórias mais importantes que você tem dentro de uma narrativa de um profissional ou de uma organização. Então, ter vocês aqui, por isso que a gente aprende tanto dentro dessa jornada. Uma prática de liderança que você já acreditou muito, mas que hoje enxerga com outros olhos, que talvez não faça muito sentido dentro dessa jornada. Pode ser 2? Bora. Acho que uma delas eu acabei já comentando aqui, né? Que existia, quando eu era mais jovem, né, entrando no mundo corporativo, existia aquela máxima de que quando você entrava na empresa, você deixava todos os seus problemas pessoais para trás. Não existe. Né? A gente é um só, a gente é um ser humano, e que a gente, quando está lá no trabalho, a gente está também com as nossas questões pessoais, né? Então, se filho está doente, se pai e mãe está doente, se marido está doente, você chega no trabalho também com essas preocupações. Então, acolher, né, todas as questões que dizem respeito àquela pessoa, na minha opinião, isso faz todo sentido. Não tem como separar a pessoa física daquele trabalhador. Então, isso para mim era uma máxima que existia que não funciona.
E a segunda, eu acho que em algum momento, lá atrás, quando eu comecei a minha carreira como liderança, eu acreditava que se eu contratasse pessoas que eram parecidas comigo, que tinham as mesmas crenças que isso aceleraria, por exemplo, a entrega de resultado. E hoje eu vejo que isso não é assim, né? É justamente o oposto. Acho que quando você traz pessoas que são completamente diferentes de você, isso te traz um desafio adicional, isso te faz sair da sua zona de conforto, e eu particularmente acredito que é de fato quando a gente sai da zona de conforto que a gente aprende, né? A gente falava um pouco de quando você tomou a decisão de empreender, o quanto que você faz, bum, né? Aprendi muita coisa. Então, empreendi. Então, eu acredito realmente nisso, sabe? Eu acho que para mim foi uma virada de chave que eu aprendi ao longo do tempo. Legal, legal. Você já passou por outro tipo de empresas que tem do setor diferente da saúde. Você tem todo um histórico familiar que também é bem do setor da saúde. O que você precisou desaprender para conseguir cuidar melhor de quem cuida? Tô aprendendo até hoje, que é entender que o que funciona para mim não necessariamente funciona para o outro. Quando eu falo do cuidar do outro, né, o que é valor para ele não necessariamente é para mim. Então eu não posso projetar no outro questões que para mim são valores ou são importantes. Vou te dar um exemplo, isso aconteceu comigo semana passada. Eu falo para todo mundo que a minha prioridade é a minha família. Então, isso para mim é valor, isso para mim é importante. Eu valorizo ir na escola dos meus filhos, assistir a apresentação. Eu valorizo levar os meus filhos no médico quando necessário. Então, isso para mim é valor. E certo dia, essa semana passada, né, eu estava conversando com uma pessoa do time e a pessoa dizendo que uma pessoa da família não estava bem. E a minha primeira pergunta foi: e o que você está fazendo aqui? Né, que a mãe da pessoa não mora aqui, né, mora em outro estado. E de repente eu parei e falei: não é por aí, né? Porque não necessariamente aquilo era o essencial para aquela pessoa. Ela tinha outras questões para lidar no dia a dia também. Então, acho que parar e entender que o que é valor para mim não é para o outro. Acho que isso é algo que até hoje eu estou aprendendo. Então, assim, se pudesse resumir, seria aprender a liderar a partir da empatia. Pode sim. Como a gente Todo consegue sentido. pôr nos sapatos do outro para conseguir liderar a partir dessa visão empática. Acho que eu que trabalhei em ONG muito tempo, eu acho que se muitos BOs que a gente vê no mundo, acho que fossem resolvidos, a gente conseguisse desenvolver um olhar empático para tudo que a gente faz. Não só venderia mais, mas também desenvolveria estratégias que realmente fazem sentido. A partir do olhar do outro, do cliente, do paciente. É legal, legal. Eu ouvi uma frase esses dias, uma pessoa falou... Eu sempre falei isso para os meus filhos, né? Se um dia alguém te perguntar o que sua mãe te ensinou, você vai dizer que não faça com os outros o que você não quer que faça com você. E esses dias alguém falou para mim assim, talvez não seja por aí, porque talvez o que você não quer que faça com você, o outro quer que faça com ele. De novo, né, nessa linha do que eu falei que eu tô aprendendo, o que é valor para mim não é para o outro. Legal. Então eu preciso aprender o que é valor para o outro, me colocar no lugar do outro e entender o que é importante para ele, sob a ótica dele e não sob a minha. Legal, legal. Tu já passaste por muitos tipos de experiências. Agora és uma alta executiva dentro de um grupo grande, dentro do Brasil. Mas dentro de tua rotina, qual é a parte mais divertida? Eu, obviamente, sei que deve ter uma rotina, você mesma falou que começas às 6 da manhã com o personal trainer, mas qual é a parte mais divertida da tua rotina como alta executiva de uma empresa, dentro do setor da saúde? Bom, como executiva, aí é um outro olhar. Você perguntar a parte mais divertida para mim, a parte que eu mais gosto é o jantar, né? Porque o jantar na minha casa é algo que existe um combinado interno de que a gente sempre janta junto. E é o momento do jantar em que a gente conversa e troca sobre tudo que aconteceu no dia a dia de cada um. Meu, do meu marido, dos meus filhos. Então isso para mim é um momento, o ápice do meu dia é esse. Mas acho que no trabalho, o momento mais divertido é quando eu tô com as pessoas. Seja lá o meu time, e eu vou dizer para você assim, com todo o coração, eu tenho um time incrível, eu adoro estar com as pessoas que trabalham comigo. Muitas vezes eu levanto da cama pensando, eu vou até lá
por aquele time, eu já passei por alguns momentos de questionamento. É um dos propósitos, né? É um dos propósitos. Então, estar com o meu time é algo que me gratifica muito. E também estar com os colaboradores, sabe? De um modo geral. Não tem nada mais gratificante do que você ir lá na ponta, vai no hospital, conversa com aquele colaborador, entende o que está acontecendo. É algo incrível. Legal. Impagável, eu diria. Você tem... A gente já está caminhando para o final do nosso episódio, mas você tem alguma mensagem para esses profissionais de RH que nos estão escutando e principalmente para os profissionais que trabalham no setor da saúde dentro da área de gestão de pessoas, que você acha interessante deixar como mensagem final, desde a tua parte? Acho que quando você me fez o convite, né, para vir aqui a gente falar desse cuidar de quem cuida, tem algo para mim que é o que é, de novo, né, o que é valor, o que eu valorizo. E eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que queira trabalhar na área da saúde ou em qualquer outro lugar, que você, quando você for fazer a escolha de um lugar onde você for trabalhar, que você conheça melhor aquela organização e identifique se os valores daquela organização, eles têm match com os seus valores pessoais. Porque eu acho que é só quando isso aqui acontece, quando esse match acontece, é que você vai conseguir estar engajado e você vai conseguir se entregar ao máximo. Se você está inserido em uma organização onde os valores não batem com o seu, pula fora. Isso é a maior furada do mundo. É a maior furada do mundo. Presa por salário. E aí não tem como... Vou voltar para o cuidado pessoal, né? Se você não estiver bem, se isso não fizer sentido para você, não faz sentido. Você vai ficar doente, você não vai produzir, não vai ser legal. Então, acho que esse é um deles. E o segundo é: dedique tempo para cuidar de você. Seja lá, cuidar da sua saúde física, mental, social. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Use aquela... Essa me marcou. Usa a máscara. Use a máscara primeiro. Usa a máscara primeiro. Depois nós outros. É isso. Bom, pessoal, acho que hoje a Renata nos lembrou de algo muito importante, e é que o cuidado ele não pode ser de uma via única, tá? Não basta só cuidar de nossos colaboradores, não basta só cuidar de nossos pacientes, a gente também precisa garantir que as pessoas dentro que trabalham conosco também gostem de amar. Lembrem, os nossos clientes e nossos pacientes nunca vão amar tanto a empresa se os nossos colaboradores não amam a empresa primeiro, né? E é o nosso papel como pessoas como profissionais de gestão de pessoas, a gente garantir de alguma forma e criar esse círculo virtuoso dentro das organizações. Então, e que também não é uma pauta só de RH, a gente precisa também entender que faz parte dessa... nós só somos a cola dentro desse grande ecossistema que é uma empresa, para a gente conseguir de alguma forma provocar essas discussões e esses círculos virtuosos. Então, se essa conversa te provocou, se essa conversa você acha que faz sentido compartilhar com outros profissionais de RH ou com aquele colega que você entende que precisa escutar este papo tão legal que a gente teve hoje, envia lá para ele. E nos siga lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. E até semana que vem, pessoal. Obrigada de uma vez mais. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.